Sim, então estamos gravando. Então, mais uma vez, a gente queria muito agradecer a todos vocês pela oportunidade de receber esse convite e estar aqui com a gente hoje. Para a gente é uma alegria muito grande. A gente vai falar um pouquinho de onde surgiu, né, esse sonho, esse desejo da gente poder fazer um vídeo evangelístico para, né, surdos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre por que isso surgiu dentro da CV, né, que é a organização, e dentro do projeto ISIs. Mas a gente está extremamente feliz e a gente tem trabalhado nesse sonho, já vai fazer mais de um ano. Então, para a gente, hoje é um marco muito especial, muito impactante para a nossa equipe, né? Eu vou falar bem rapidinho o que é, né, a CV, quem somos, né? Então, a CV, que é as siglas de Christian Vision, Visão Cristã, é uma organização global que tem um foco principalmente com o evangelismo e o evangelismo no ambiente digital. A gente trabalha com outras iniciativas em campo, principalmente com plantação de igreja e desenvolvimento de líderes locais, mas principalmente os nossos projetos no mundo todo estão voltados em produzir conteúdos evangelísticos para o ambiente digital, seja redes sociais, seja páginas de internet, seja parcerias com as igrejas. Então, a gente tem esse desejo de promover, né, a palavra de Jesus Cristo dentro dos ambientes digitais. E a nossa visão como organização global é alcançar 1 bilhão de pessoas com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a nossa história começa desde 1988, né, com a iniciativa de um casal que fundou a CV, e a partir dali eles começaram a trabalhar na distribuição de conteúdos evangelísticos através de ondas de rádio. Depois isso migrou ali nos anos 90 para a televisão, e nos anos 2000, então, a gente começou um trabalho mais forte com o ambiente digital, em função, né, do advento da internet, que, enfim, se tornou muito mais popular ali no início dos anos 2000. E com toda essa visão de querer alcançar o mundo com ferramentas e tecnologias que tinham um grande alcance, então a gente tem trabalhado nessa ideia de alcançar 1 bilhão de pessoas com a mensagem do Evangelho. E a nossa missão, eu vou ler para vocês, que é o que permeia todos os nossos projetos, é tudo aquilo que realmente parte do nosso coração, e aí é do coração desde os fundadores até nós aqui, né, da equipe, e a gente tem equipes no mundo todo. Essa missão é o que permeia, né, o que a gente faz, que é apresentar Jesus às pessoas e encorajá-las a se tornarem seus verdadeiros seguidores. Esse é o nosso propósito como organização. A gente quer que cristãos entendam que eles são parte dessa missão evangelística de Jesus Cristo e que a gente tem que levar a mensagem a todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, e levar, né, através de conteúdos que realmente possam impactar e transformar vidas. E aí a gente tem o ISRIs, que é um dos projetos da CV, é um projeto global também, a gente tem o ISRIs sendo trabalhado em vários países do mundo, não sei aqui, depois a gente pode até ver quem aqui já teve algum contato com o ISRI, se já baixou o aplicativo, se já está participando de alguma das nossas redes sociais. Mas o ISRIs, ele é um projeto que tem um propósito muito específico de treinar e capacitar cristãos para viver uma vida em missão, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a visão do projeto em si, essa visão global do projeto do ISIS, é mobilizar milhares de cristãos em todo o mundo para serem inspirados e treinados a compartilhar sua fé como parte da sua vida cotidiana. Então, dentro do ISIS, a gente produz conteúdo evangelístico, que é para ser apresentado a um não cristão, mas a maior parte das nossas produções é na intenção de treinar o cristão e mostrar para ele, inspirar ele a compartilhar Jesus no seu meio, né? Seja com seus amigos, com a sua família. Então, é mostrar que nós, como cristãos, indivíduos, nós, independente de onde nós estamos, nós podemos fazer evangelismo em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. E aí, o ISRIS, a gente trabalha, então, em cima desses três pilares que a gente chama, né, e é onde a gente produz a maior parte dos nossos conteúdos,
que é, então, esse treinamento. Então, a gente tem um trabalho, né, grande de mostrar para o cristão como é que ele pode evangelizar, como é que ele pode perder o medo, a vergonha, assuntos que são, às vezes, difíceis na hora ali do evangelismo, e como é que ele pode se preparar para esse momento. A gente trabalha muito com essa questão também de inspirar esses cristãos, então, né, trazer sempre a memória, o que nos traz esperança, né? Então, a gente trabalhar muito com essa inspiração de que a gente está ali, tá difícil, mas, né, estamos juntos, é uma comunidade, a gente trabalha muito a comunidade do ISRIs, a gente tem vários canais onde a gente está o tempo todo conversando e ajudando e inspirando esses cristãos. E a gente produz também muito conteúdo para ser compartilhado com o não cristão. O ISRIS começou como uma iniciativa para ser somente um aplicativo, e hoje ele já é um projeto multiplataforma. Então, tudo que a gente tem no aplicativo, né, as interações, as intenções que a gente tem com a comunidade que começou ali no aplicativo, hoje a gente também tem em todas as nossas redes sociais. Então, aqui no Brasil, a gente tem canal de YouTube, a gente tem Instagram, tem Facebook, tem site, tem blog. Então, a gente tem várias plataformas digitais onde a gente, né, tem esse acesso. E os nossos materiais e conteúdos estão distribuídos em todos esses canais, não tem exclusividades. Isso aqui você só vai encontrar no aplicativo. Não. Você vai encontrar no YouTube, você vai encontrar no Facebook, você vai encontrar no Instagram. Pode ser que em formatos diferentes, mas a mensagem a gente tenta colocar ela em todos os canais, exatamente entendendo que tem gente que às vezes gosta de um canal ou gosta do outro, tem preferência por um, tem preferência para o outro. Então a gente mudou um pouco a estratégia e agora tornou o ISIS um projeto multiplataforma. Antes da gente passar para a parte mesmo, né, do evangelismo que a gente está trazendo aqui, da ideia do evangelismo digital em Libras, eu sei que algumas pessoas já entraram agora há pouco, então, assim, fiquem super à vontade para já ir elaborando as suas perguntas, se já quiserem colocando no chat. No final, a gente vai ter esse tempo de conversar e trocar ideias, mas conforme o que a gente está falando aqui, se você, puxa, isso me chamou a atenção, ou isso, né, eu queria perguntar alguma coisa relacionada a isso, podem ir já fazendo aí no chat, que a gente depois vai abrir para a gente conversar, tá bom? E a gente agora vai entrar, então, mais especificamente no propósito desse nosso encontro aqui, né, do evangelismo digital em Libras. Então, eu vou pedir para a nossa equipe, a gente se dividiu, então vão ter várias pessoas da nossa equipe aqui apresentando com vocês. Carol, antes da gente entrar no assunto, é só reforçar se existe algum se tem algum não ouvinte aqui na reunião que precisa de interpretação, avisa pra gente aqui no chat, tá bom? Bom, gente, então começando a nossa apresentação aqui, por que a gente está falando sobre a comunidade surda? Por que a comunidade surda, né? E como talvez esse assunto seja muito familiar para muitos de vocês que estão envolvidos no ministério com a comunidade surda, né? Mas a comunidade surda é considerada um povo não alcançado, né? Existem 360 milhões de surdos no mundo e 3% apenas conhecem Jesus. E no Brasil, essa população também é grande. O IBGE fez uma pesquisa em 2020 que diz que entre pessoas com algum déficit auditivo e até a surdez profunda, existem 10 milhões de pessoas. A surdez profunda, quase 3 milhões de pessoas. Então, isso, se a gente for fazer uma proporção com a nossa população, são quase 5% da população brasileira tem algum déficit auditivo ou a surdez profunda, o que é uma enorme população, né? E aí, também, nessa mesma pesquisa, estima-se que, né, as pesquisas do mundo estimam-se que até 2050 a gente vai ter quase 900 milhões de pessoas surdas no mundo. Então, é uma a população muito grande. E aí, quando a gente fala do acesso à informação para essas pessoas, muitas vezes isso é resumido numa tradução ou numa interpretação. E nem sempre é feito um conteúdo específico para a comunidade surda, pensada para a comunidade surda exclusivamente, e acaba se resumindo muitas vezes a uma interpretação ou uma tradução, e por isso que a gente está falando sobre criar esse conteúdo específico, né? E isso também se reflete na igreja. Acho que, bom, como o Jonatas disse,
Aliás, deixa eu me apresentar antes, acho que algumas pessoas entraram. Meu nome é Estela, eu faço parte da equipe de SRIs, junto com o Jonatas, que também acho que se esqueceu de apresentar. Mas dando continuidade aqui, essa limitação também, a informação, ela se reflete na igreja, como muitos de vocês sabem, a comunidade surda ela sofre bastante com a tradução do evangelho, porque tem pouquíssimos conteúdos evangelísticos, ou até mesmo a Bíblia, ela não tem, né, a tradução, ou seja, o surdo que tem que está no culto, muitas vezes tem que prestar atenção no intérprete, tem que prestar atenção no contexto que está acontecendo, ou seja, muitas coisas eles não recebem por completo. Então, pessoas que são ouvintes e conseguem compreender o que está sendo falado, a gente se perde às vezes, né? Imagina quem não consegue ouvir 100% ou ouvir nada do que está acontecendo, acompanhar todo o contexto, dificulta muito, né, a compreensão da mensagem. E pensando nisso, né, e também vendo essa limitação dentro do nosso projeto, que hoje no ISRIs, na CV aqui no Brasil, a gente não tem nenhum material voltado especificamente para a comunidade surda. Pensando nisso, surgiu no nosso coração essa vontade de querer mudar essa realidade, fazer parte da mudança disso, trazendo acessibilidade para essa comunidade também nos nossos materiais e também propagando esses materiais para outras igrejas ou cristãos. E então, nosso objetivo hoje, com essa conversa, com a parceria que pode surgir através dessa conversa, é fazer o que a gente faz com o ISRIs, que é o que a Carol já explicou, né? Que é o equipar, inspirar e compartilhar Jesus dentro da comunidade cristã jovem. A gente quer aumentar, né, esse alcance que a gente tem com a comunidade surda. Ou seja, a gente quer equipar o jovem cristão surdo a ser um propagador do evangelho, trazendo conteúdos que são de treinamento, então de dicas de evangelismo, de abordagem, que é o que a gente faz no ISIs, né? A gente tem vídeos explicando, blogs explicando como abordar certos assuntos, falar com certas pessoas, e sempre com um olhar bíblico, né, com uma cosmovisão cristã, e sobre vários assuntos, né, seja relacionamento, seja identidade. E além de equipar, a gente também quer inspirar, temos muitas histórias de inspiração, né, que fazem a gente ter um pouco mais de ânimo nessa caminhada que a gente tem com Jesus, né? Então a gente quer inspirar também a comunidade surda a continuar caminhando, e através desse treinamento e dessa inspiração, fazer com que a comunidade surda ou pessoas que conseguem se comunicar com essa comunidade compartilhem o evangelho através do que sabem, né? Com outras pessoas que também têm essa dificuldade de ouvir, né? E a gente sabe que também essa realidade dos intérpretes dentro da igreja é bastante limitada, então tem muitas igrejas que não conseguem ter uma equipe que possa acolher alguém que é surdo ou que tem, né, algum déficit de audição. Então, a gente também, com toda essa produção de material que a gente quer produzir para essa comunidade, a gente também quer disponibilizar para as igrejas, que é um dos nossos objetivos também como CV. Tudo que a gente produz, a gente disponibiliza para as igrejas. Então, tudo que a gente tem de vídeos, a gente deixa de forma completamente gratuita para as igrejas poderem baixar e aplicar no evangelismo, colocar no culto deles, e a gente quer fazer isso também com todo esse material em Libras, ou voltado audiovisualmente, né, especificamente pro surdo. A gente não quer apenas uma pessoa ali interpretando no cantinho da tela, mas sim um material 100% com objetivo 100% no surdo. Legal, Estela. Bom dia, gente. Eu sou o Vinícius, faço parte aqui da equipe de conteúdo da Christian Vision. Quem acompanha o conteúdo provavelmente deve ter me visto em algum canal aí de Aziz. E eu vou falar sobre a nossa estratégia, né? Que a gente está falando aqui da teoria, e a gente sabe, né, que teoria é uma coisa muito legal, muito bonita, mas qual seria a prática, né? Qual seria essa tentativa do IASIS como organização missionária de tentar potencializar esse projeto aqui no Brasil?
Então, a gente está querendo unir acessibilidade, relevância e missão. Como assim? A gente sabe da questão social do surdo aqui no Brasil, né? Acessibilidade a conteúdo informativo, a educação, que é uma coisa extremamente limitada ao público surdo, como a Estela acabou de falar, né? Que a gente fica pensando em questões do dia a dia, né? Se nós que ouvimos temos a dificuldade de entender o evangelho, temos a dificuldade de interpretar o evangelho, então imagine o surdo que não tem uma Bíblia traduzida, que está acompanhando a pregação para as igrejas que conseguem levar esse acesso para eles, olhando ali para o intérprete, está pegando a porcentagem da porcentagem da porcentagem daquela pregação. Então a gente quer unir acessibilidade, relevância, afinal o Jonatas acabou de falar para a gente, né, do número populacional dos não ouvintes aqui no Brasil, e missão, de conseguir trazer não apenas pessoas para Jesus, mas potencializar a fé de surdos cristãos como discípulos verdadeiros de Jesus e conseguir alimentar eles espiritualmente para que eles possam abençoar outras vidas. Então, vamos então para qual seria a nossa estratégia de forma mais específica. Pode passar, Carol. Então, a gente quer alcançar a comunidade surda e equipar o cristão surdo para ser um missionário. Então, são duas questões aqui que a gente está querendo atingir. Ao mesmo tempo que a gente consegue produzir um conteúdo evangelístico que vai chegar no não ouvinte, a gente quer também que o surdo que já é cristão, que já tem uma vivência no cristianismo, seja treinado a propagar essa mensagem para outras pessoas. Então, como que a gente pretende fazer isso? De que forma que a gente, como IESIS, como Christian Vision, a gente quer fazer isso? A gente vai criar conteúdos visuais evangelísticos, ou seja, vídeos que a gente chama, aqui no IESIS a gente chama de ITJ, né? Vídeos que introduzem Jesus para as pessoas. Então, vídeos evangelísticos que trazem a realidade do evangelho, quem é Jesus, vídeos que consigam mostrar para as pessoas e contextualizar para as pessoas o evangelho para elas, para que mais pessoas surdas tenham acesso ao evangelho e conheçam Jesus de uma forma contextualizada. Então, a gente quer criar esses conteúdos visuais, esses vídeos, sim, só que a gente quer criar esses conteúdos que o assunto do vídeo, o approach do vídeo seja mais parecido com a realidade do surdo, e do surdo brasileiro. Então, tem aquela questão de não simplesmente falar de Jesus, não simplesmente falar de um versículo bíblico, não simplesmente falar de uma fé como se fosse óbvio a nossa fé para uma pessoa que ainda não entende ela, né? É uma das questões que a gente bate bastante martelo no IASIS como instituição, é treinar os cristãos para entenderem a nossa relevância como cristão dentro do cenário missionário no mundo, da missão de Deus. Né? Nós já sabemos que Jesus é Deus, nós já sabemos a realidade do evangelho, mas não sempre, aliás, nunca as pessoas que estão ouvindo sabem a mesma proporção que a gente. Então, a gente não pode propagar o evangelho com essa premissa de que é óbvio que a pessoa vai entender. Então, a gente tem que falar a linguagem dela. Basicamente, imitar Jesus, que trouxe a linguagem certinha para o povo da época, que era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, que despojou-se de si mesmo e se fez servo, se colocou na linha horizontal do ser humano, falando a linguagem das pessoas, usando metáforas agrícolas para uma sociedade que era completamente agrícola, que estava ali acostumada com o campo, com a plantação. Um Deus se fez humilde para explicar o reino dos céus e a gente precisa aprender exatamente isso com ele, se fazer humilde para a gente propagar essa mensagem. Outro conteúdo que a gente quer produzir, depois que a gente conseguir chegar nesse ponto de criar vídeos evangelísticos, é criar vídeos, conteúdos visuais para os surdos que já são cristãos, para treiná-los e ajudar eles a serem inspirados a continuar caminhando com Jesus, que é uma coisa que a gente faz no ESIS. Então, vídeos que ajudem a pessoa a ler a Bíblia, a caminhar no Evangelho, tirar dúvidas das pessoas, como propagar o Evangelho, como falar de Jesus para a família, como orar, enfim, a gente equipar esse cristão, treinando ele, entre aspas, possibilitando um espaço de discipulado para que esse cristão continue não só apenas vivendo o evangelho, mas propagando o evangelho. E como a Estela disse, a gente quer disponibilizar esse conteúdo, né? Então, um ministério, acredito que a maioria de vocês fazem parte de ministérios que lidam com surdos nas igrejas, então, uma célula, um culto, um encontro, conseguir passar um vídeo que a gente produziu, que vai trazer o assunto, e depois o vídeo, gente, vamos conversar esse assunto, o que vocês acham? Vocês concordam? Já ouviram falar dessa forma? Então, por isso que é extremamente importante, aliás, é mais importante para a gente ter o apoio de vocês que já têm essa realidade, já estão lidando, já colocaram a mão no arado, já estão com o coração aberto para esse público, e a gente queria só potencializar, né? A gente queria
criar uma plataforma para que esse amor, essa dedicação de pessoas que estão lidando com o público surdo possa se espalhar para o Brasil inteiro e equipar a igreja brasileira para lidar com isso. A outra coisa seria criar essa rede de colaboração, onde mais projetos voltados para o público, para a comunidade surda, de cunho evangelístico ou de acordo com a cosmovisão cristã, sejam fomentados, que são duas coisas que também a gente são a mesma coisa, mas ao mesmo tempo a gente separa, que são vídeos evangelísticos e vídeos de acordo com a cosmovisão cristã. Vídeos evangelísticos a gente tem aquele objetivo claro e específico de introduzir Jesus, de tentar, né, levar para a pessoa o evangelho para que ela conheça Jesus. Os vídeos que, de acordo com a cosmovisão cristã, são vídeos que pode falar de qualquer assunto, só que trazem uma inspiração, trazem uma reflexão de acordo com a visão de Cristo, de acordo com os ensinamentos de Cristo, possibilitando para quem assiste, para quem compartilha, para quem fala sobre esse assunto, entender que o evangelho não está limitado às quatro paredes da igreja, a uma vida de quem frequenta um culto aos domingos, ou uma vida de um sacerdote que serve a sua igreja. Nós, médicos, professores, donas de casa, estudantes, todos os nossos contextos sociais específicos, a gente pode trazer o evangelho de forma prática. Então, basicamente, a gente queria criar isso, vídeos evangelísticos, vídeos para treinamento e criar essa rede de colaboração, até porque a gente sabe que nós não somos a primeira, que não estamos criando a roda. Com certeza, existem brasileiros que já criaram vídeos para a comunidade surda, existem cristãos que já criaram alguma coisa, então a gente quer trocar figurinha, trazer talvez vídeos conteúdo que já existem para a nossa plataforma, então seria de fato criar uma rede de colaboração. Enfim, tudo isso que vocês ouviram, o que a gente precisa? Como o Vini muito bem falou agora, acho que a primeira coisa e a razão disso tudo estar acontecendo agora, nessa reunião, é ouvir vocês. Vocês estão fazendo, muitos de vocês talvez tenham dedicado a sua vida para a comunidade surda, sentiram um chamado lá atrás e estão trabalhando, dedicando mesmo sua vida para trabalhar nessa comunidade. Então, a primeira coisa, como o Vini destacou, é realmente ouvir vocês e com a nossa humildade mesmo para entender que tem gente fazendo isso há bastante tempo e a gente quer somar nessa caminhada, nesse trabalho. Se a gente for para uma parte mais técnica daquilo que a gente precisa, são várias coisas que a gente precisa, mas a gente vai listar aqui algumas. Primeira coisa, que pensando em produzir vídeos ou conteúdo audiovisual para a comunidade surda, a gente gostaria de ter atores surdos nas nossas produções. Que as pessoas que possam assistir esses vídeos se identificam, além de também poder ser atores que vão usar a linguagem, vão usar as libras para falar nos nossos vídeos e assim a gente conseguir atingir melhor esse público. Só que isso também leva a outras coisas, que nos leva a ter intérpretes, sejam para ajudar a gente nas nossas produções, né? Que vamos supor que tenhamos atores surdos, a gente teria que ter intérpretes ajudando a gente a comunicar com a equipe, comunicar com os atores, com quem mais que estivesse nas nossas produções, para estar fazendo essa ponte de comunicação entre todos, né? E também, assim, ser a nossa produção não ser só um fim em si mesmo, né? Mas a produção também ser um trabalho, uma tarefa de acessibilidade, de inclusão e não só o resultado final é o vídeo, isso que importa, não, mas também está incluindo essas pessoas dentro das nossas produções. E a outra parte seria esses influenciadores, apresentadores de conteúdo que talvez já existam, a gente não conheça, ou alguns que a gente já conhece, já andou pesquisando também, pessoas que tenham uma experiência em se comunicar e em apresentar esse conteúdo para a comunidade, né? Legal. Vinícius, eu não sou ator, eu não moro em São Paulo, então eu tô de fora, eu não acredito. Não, gente. Como a gente disse para vocês, uma das coisas mais importantes é a gente trazer a comunidade que já lidar com o público surdo para próximo desse projeto, né? A gente está trazendo o que a gente precisa de forma prática, mas é imprescindível que a gente esteja envolvido no nosso projeto, líderes, pessoas que estão lidando com a comunidade surda, discipuladores ou pessoas que trabalham com a comunidade surda fora da igreja. Então, a gente chamou aqui de assessores, seriam essas pessoas que vão ajudar a gente opinando, sugerindo, avaliando os nossos roteiros, as nossas iniciativas. Parece uma coisa muito simples. Eu acredito que vocês já devem ter passado por essa situação em alguns momentos, quando as pessoas falam, então,
vamos fazer alguma coisa para o público surdo, ou é só colocar o intérprete ali no cantinho da tela, gente, só para traduzir em Libras. Ou uma das coisas que eu acho que vocês já devem ter ouvido é muito fácil, gente, coloca o subtítulo, coloca a legenda, aí quem é surdo vai entender. E a gente passa por essa dificuldade da própria população brasileira não entender que o surdo não fala a língua portuguesa, nem todos os surdos tiveram, e a gente sabe da situação social do nosso país, que a gente tem uma dificuldade na nossa educação desde o começo da nossa existência, quem dirá então do público surdo, que é uma quantidade pequena na nossa população. Então a nossa ideia é que a gente tenha assessores, pessoas que possam ajudar a gente nesses errinhos, nesses equívocos de quem ainda não está acostumado a lidar com o público surdo na realidade do surdo. Então, Sim. olha... Vini, só para adicionar Diga. aí, desculpa cortar você, e também lembrando que quando a gente fala de se comunicar com a comunidade surda, a gente não está falando só da interpretação. A gente, nas nossas discussões aqui, a gente lembrou que muitas famílias que aprenderam a lidar com seus familiares que são surdos e de uma maneira específica, cada indivíduo é um indivíduo, então aprenderam novas linguagens, novos métodos, qual que foi uma maneira boa com aquela pessoa que talvez para outra pessoa não funcione, que nessa outra pessoa talvez outra pessoa tenha desenvolvido novas maneiras de se comunicar. Então esses assessores são muito importantes para a gente, porque não é um absoluto geral de que existe uma única maneira de se comunicar com os surdos, existem várias maneiras, então por isso que a gente queria realmente ouvir essa pluralidade, né? Total. É um campo que precisa ser explorado, é um campo que ainda foi pouco explorado, se a gente for falar de questão de quantidade, então a gente quer saber se comunicar de fato, não apenas falar a Libra, mas isso que o Jonatas falou. Como que a gente pode trazer assuntos, né? A gente sabe que existem assuntos, por exemplo, no cristianismo que são difíceis para a gente entender, por exemplo, a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, é um, só que é três, ai meu Deus, como que a gente vai explicar isso para um surdo? Então, quantos de vocês já tiveram esse papo com algum surdo, já explicou isso para o filho, para o sobrinho que é surdo, para alguém da igreja, ou já tem uma facilidade de conseguir trazer isso? Então, a gente quer trazer um conteúdo que seja de fato relevante para o público que a gente está querendo atingir para Cristo, né? Não simplesmente falar de Jesus da forma como a gente acha que vai ser melhor para eles, mas da forma que é realmente para eles. Inverter os papéis, a gente se esforçar para atingir o público e não o público se esforçar para receber a mensagem que nós acreditamos que é o trabalho do missionário, né? Ir e não esperar que a pessoa chegue e se interesse. Então, as outras pessoas, além dos assessores, que a gente está falando aqui, pessoas para ajudar na avaliação não apenas de vídeo, mas de ideia e de roteiro, principalmente, os envolvidos que a gente falou, que seriam pessoas que lideram, discipulam, cuidam de surdos para ajudar com os feedbacks. Então, a gente produziu um vídeo, a gente já produziu uma ideia, olha, já está pronto. Antes da gente sair lançando para todo mundo, vamos mandar para essa comunidade que está aqui com a gente hoje na reunião. Gente, o que vocês acharam? Olha, tem algum equívoco, tá, pode melhorar, etc. Então, a gente precisa de vocês para que essa ideia se torne realidade, né? Não fique apenas no nosso coração. Existem intenções muito boas, mas existe aquele versículo não bíblico que a gente fala, né, que boas intenções não levam a nada. Então, a gente precisa unir as nossas boas intenções com a experiência cotidiana que vocês têm, que vai ajudar muita gente. E aqui as pessoas que a gente chamou aqui de atuante, que são as pessoas que já realizam algum tipo de trabalho, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, né? Pessoas que já estão acostumadas com a evangelização de surdos, ou seja, já estão munindo as suas forças para atingir o público surdo para Cristo, ou pessoas que já estão atingindo o público surdo, né? Pessoas que trabalham em escolas, pessoas que trabalham em empresas ou em projetos sociais, que se esforçam todos os dias para atingir o surdo. Então, essa experiência das pessoas que já estão indo para o público surdo, que já entenderam o seu ID, que estão indo de forma social ou de forma missionária, que nós entendemos que a forma missional não precisa ser especificamente falar de Jesus, mas mostrar Jesus nas suas atitudes, é muito interessante que a gente tenha essas pessoas para ajudar a gente a dar feedback, a ouvir. Resumindo, gente, nós precisamos de pessoas para trabalhar junto. Resumindo, a gente precisa caminhar juntos, segurar a mão, aprender um com o outro e tornar essa nossa ideia uma realidade que se encaixe no mundo do surdo. Por exemplo, a gente está querendo usar o projeto da CV, que é o IESIS, para esse projeto. E a gente tem o IESIS ali, o loginho está aqui na nossa tela, e a gente não tem ainda o IESIS traduzido para Libras. Então, uma das coisas que eu estou esperando bastante é quando, de fato, a gente tiver
o nosso público surdo, para eles criarem um sinal para o yes, is, para a gente não fazer simplesmente a tradução, né, yes, is, mas a gente, de fato, a gente ter um nome e a gente começar a se encaixar na realidade do surdo. O surdo interpretar o que a gente está criando e a gente dar esse feedback de acordo com a realidade deles. Bom, gente, era uma apresentação mesmo de ideias e a gente quer agora abrir aqui para vocês, para a gente conversar. Mas antes da gente abrir para conversar, a gente só queria então dizer o que a gente espera, né, desse encontro para frente. Então, se vocês até aqui já se interessaram por essa iniciativa, já estão, puxa, o coração já aqueceu aí um pouquinho junto com a gente queria convidar vocês a preencher esse formulário que está no QR Code aqui do lado. A gente depois vai mandar também para vocês por e-mail, naquele grupo do WhatsApp que a gente criou só para, né, colocar essas comunicações. Que, na verdade, né, a gente não quer que vocês façam isso assim já rapidamente, a gente quer que vocês orem a respeito, conversem com com seus grupos, né, ou com seus pastores a respeito dessa iniciativa. Acho que ficou bem claro, assim, quais são as nossas intenções, né, com esse projeto e com essa ideia. E aí, na hora que vocês forem preencher esse formulário, a gente poder saber que é uma sinalização de que vocês estão com a gente, que a gente pode fazer essa caminhada juntos. O formulário, ele tem, né, algumas questões que são bem práticas, né, disso tudo, principalmente que o Vini e o Jonatas acabaram de explicar, como que você pode, né, se envolver, quando você pode se envolver, qual é a sua disponibilidade de tempo para essa iniciativa. E para a gente tem uma terceira etapa ali do formulário, que são algumas perguntas que já surgiram das nossas reuniões internas e que a gente gostaria muito de ouvir de vocês, as experiências pessoais de vocês, dicas que vocês já têm. Então, para a gente é um formulário que não só é um passo de saber quem é que está se dispondo a caminhar com a gente, mas também de fornecer informações que são extremamente importantes para a gente poder continuar, né, a desenvolver essa iniciativa. Vocês têm toda a liberdade, como a gente sempre colocou ali desde o início, né? O convite, vocês têm liberdade de compartilhar, de divulgar e de convidar mais pessoas que estejam, né, envolvidas em ministérios de Libras, ou que tenha, né, esse chamado, ou que sejam pessoas que conheçam, que estudam e que estão extremamente envolvidas com esse assunto. Vocês são super bem-vindos. A gente quer mesmo que vocês divulguem e compartilhem isso com outras pessoas. E, como a gente sempre fala, né, a gente quer sempre colocar isso nas mãos de Deus e deixar que também Deus e o Espírito Santo guie cada um, né, dos nossos passos. E a gente tem aí já orado desde quando a gente surgiu com a ideia, assim, bem, tipo, por que a gente não faz um vídeo, né, para surdos? Então, assim, uma coisa bem solta, e desde então a gente tem orado muito. Essa iniciativa ela vai responder ao objetivo global da CV, então vai ser algo também inovador dentro da CV. Então a gente está super feliz, assim, de poder estar ouvindo e já recebendo respostas, né, de oração. Esse grupo aqui é uma resposta de oração, então a gente está muito feliz. E aí a gente quer agora abrir para perguntas e a gente poder conversar um pouquinho, ouvir o que vocês acharam até agora do que a gente compartilhou. Então, acho que fiquem super à vontade e para a gente esse momento é bem importante ouvir vocês. Então, por favor, abre o microfone. Se você não puder falar, né, abrir o microfone, escreve ali no chat. A gente vai ler ali a sua mensagem e vamos conversar um pouquinho sobre isso tudo. O primeiro sempre é mais difícil, né? Então, a gente está aqui assistindo e a gente gostou muito da proposta, achou muito interessante. Nós do Ministério da nossa igreja, né, a gente sempre conversa mesmo sobre isso. Como poder interpretar de uma forma clara, né, que o surdo entenda, não como a gente acha como o fato só interpretar, porque não é só interpretar, né? Tem toda uma história, tem todos os personagens, um cenário, que o surdo ele precisa entrar na história, ele precisa viver aquilo da mesma forma que quando a gente escuta, né, a gente sente aquele impacto,
o surdo ele possa, como uma vez eu ouvi uma surda falar, né? Tipo, precisa regalar o olho, né? Precisa, tipo, nossa, que legal. Então, eu achei muito interessante, assim, e nós estamos dispostos, né, a ajudar, a estar aí com vocês também e poder evangelizar, que esse é o nosso foco mesmo, né? Que eles sejam alcançados e que eles possam conhecer ao Senhor, né? Como um de vocês falou, né? Como falar Pai, Filho, Espírito Santo? É 3, é 1, é 2, e é exatamente isso, né? Muito legal. Bom, eu acho muito importante essa iniciativa, né? Porque realmente nós encontramos essas dificuldades de encontrarmos material adequado para os surdos e realmente muitas vezes usamos só o recurso da janelinha porque às vezes é o momento, é o que temos, né? Então nós queremos que eles tenham acesso ao nosso culto, aí fazemos a janelinha, dá acesso e aí usamos esse recurso, mas realmente não é o ideal, é um recurso, é um dos recursos. O ideal realmente é isso, de termos eles participando dos vídeos, produzindo material com eles, né, dentro do que... e porque quando é um surdo que está ali, nós temos tido essa experiência em nosso ministério, quando um surdo vai falar algo, mesmo que o ouvinte, é tão interessante, mesmo que o ouvinte tenha falado aquilo, mas aí ele fica olhando assim para a gente, aí quando o surdo vai lá e fala praticamente quase a mesma coisa, ele aí nós temos as reações deles, aí podemos observar as reações da interação, né? E aí nós falamos, poxa vida, mas acabamos de falar isso, mas aí o surdo vai lá, fala quase praticamente a mesma coisa, aí parece que a atenção deles é diferenciada. Então, essa é uma experiência que nós temos tido, mas a gente tem trabalhado realmente nisso, e achei bem interessante essa coisa de termos conteúdo para os cultos, é algo que nós fazemos aqui na nossa igreja, nós temos grupos pequenos, então essas coisas de nós usarmos o vídeo em grupos pequenos, trazemos o vídeo, depois discutimos sobre o assunto, eu acho muito fantástico, e é um material que, nossa, vai ser muito bom, é algo que nós temos orado aqui em nossa igreja, material para surdos, a gente tem feito algumas coisas, mas às vezes não temos profissionais para fazer, não temos recursos, às vezes não temos local, um estúdio para fazer, mas realmente eu creio que todos nós temos lutado com essas dificuldades e essa soma, essa união, acho que é fundamental e creio, eu acredito que grandes coisas vão poder ser feitas através desse movimento. Que Deus abençoe. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que durante a apresentação assim surgiu e falou assim, puxa, ou não ficou claro, ou uma pergunta, né, assim específica sobre ACV ou sobre o projeto ISRIs? Fiquem super à vontade, por favor. Oi, Carol. Eu tenho uma pergunta, mas antes da minha pergunta, eu queria só complementar o que os colegas já trouxeram ali, a questão de fazer materiais realmente pensando em questões culturais e linguísticas, né? Não somente em tradução, mas a criação de materiais ser dentro já da cultura, né, e da língua dos surdos. Eu achei isso muito legal. A questão também do protagonismo surdo, eu acho que isso é muito importante, né? Volta e meia nos nossos grupos de WhatsApp, assim, dos ministérios, a gente vê os surdos elaborando vídeos, assim, que a gente olha e pensa, nossa, né? É muito surdo, assim, é muito a cara deles, é muita experiência deles, é a vivência deles. Eu acho que é mais ou menos isso, essa ideia do projeto, pelo que eu entendi, né? Então eu achei isso muito fantástico. E dentro dessa questão de protagonismo surdo, eu não sei se vocês já ouviram falar ou se conhecem o projeto DOT. Eu até vi que o Alex, ele participou, eu acho, não sei se ele continua aqui com a gente, o pastor Alex, né, agora pela manhã ele tinha um velório para fazer, então ele disse que talvez ele não conseguisse participar como gostaria, né? Então eu vi ali a questão da rede de colaboração, rede de apoio, eu acho que seria muito legal, talvez, né, conversar com ele e ver, porque parecem
parecem projetos que se complementam, né? A questão da tradução da Bíblia, o alcance dos surdos, né? A Bíblia aos surdos, e o projeto de vocês em divulgar a Bíblia, né? De uma forma um pouco mais lúdica e um pouco mais voltada assim para a cultura dos surdos. E a minha pergunta, por fim, é: eu vi que vocês utilizam o termo não ouvintes. Eu fiquei curiosa, não sei se tem alguma explicação. Eu, particularmente, nunca tinha visto, achei interessante. Então, só queria perguntar assim, se tem alguma questão na terminologia não ouvintes. Obrigada. Acho que a questão da terminologia é resto de vício de linguagem de quem estudou Libras na faculdade por 3 meses, assim. E uma das coisas que acho que até a Carol pediu para a gente, só que como é um projeto muito novo, nós da CV Brasil, a gente está envolvido em muitos projetos, e são projetos, assim, bastante, que demandam muito a nossa energia, palavras, vocabulário, que exatamente a gente precisa usar para não criar nenhum erro, fazer nenhuma coisa errada. Então, a gente está nesse processo ainda de aprender a falar, né? Da mesma forma, a gente quer levar para a população brasileira o vocabulário certo, mas a gente está incluído nesse público que precisa aprender a enxergar o surdo como protagonista, a realidade dele, entender como ele pensa, conseguir atender ele, mas o mais específico, aprender a terminologia certa. Então, já agradecemos pela sua contribuição. E, por sinal, se vocês quiserem abrir o microfone, qual seria o melhor termo a se usar? Por favor, nos ensine. Ele colocou aqui no chat que a gente pode falar surdo sem medo. Surdo, isso, sem medo. Obrigado. Surdo, é isso mesmo. É. Eles se ofendem. Legal. É surdo. Muito bom, muito bom. É exatamente isso que a gente quer, essa troca, esse aprendizado. E só complementando, Kathleen, a gente tem conversado com o pessoal do DOT, a gente conheceu eles através da MTB, né, que é a Associação Missões Transculturais. Então, a gente tem conversado com eles, mas muito legal saber que o pastor Alex também faz parte do DOT, e a gente também pode conversar, e eu acho que esse é um dos grandes objetivos da CV no mundo todo. A gente não quer caminhar sozinho, a gente quer caminhar com quem já está caminhando, e com certeza juntos a gente vai muito mais longe, a gente consegue fazer muito mais coisas, e todo mundo com um propósito igual, e que é, né, a expansão do reino de Deus. Então, com certeza, para a CV caminhar junto com o DOT como organização e como propósito, né, dentro das iniciativas, é extremamente relevante, e a gente vai trabalhar e correr atrás disso daí também, com certeza. Carol, eu vou só perguntar, quem veio aqui através do Túlio Montinho, através dos grupos WhatsApp do Túlio, lá da Lagoinha, lá de Foz do Iguaçu, porque ele tinha me falado que ele tinha encaminhado isso para uma galera. A gente está recebendo a assessoria do Túlio, ele era professor universitário de Libras há alguns anos, ele tem uma metodologia, então a gente está nesse processo de aprendizado. Antes da gente, de fato, criar uma ideia e falar como a gente pode falar com as pessoas que já estão lidando, vamos aprender pelo menos o básico. Então, ele está tentando ajudar a gente à distância. Ele falou que ia comunicar, e se alguém tiver contato com ele aí... Ele não está presente hoje por questões que ele tinha compromisso, mas ele é uma pessoa que talvez consiga ajudar a gente que é leigo nessa situação, mas graças a Deus que temos todos vocês aqui agora, porque não estamos apenas só dependendo de uma pessoa, temos vários agora, graças a Deus. É só uma pergunta, dentro desses, todos esses conteúdos, né? Vai ter algum conteúdo também específico para criança, para o público infantil, né? Para criança surda? A CV como todo, assim, né, globalmente, a gente não produz conteúdos exclusivos para crianças, né? A gente tem produção de conteúdos que podem ser apresentados a crianças, né? Depois vocês podem até baixar o nosso aplicativo lá ou entrar no nosso canal do YouTube, tem um vídeo que, assim, toda criança, né, de hoje, né, das gerações agora mais recentes, entende que é o plano da salvação através do Mário. Então, ele conta como é que né? Como é que a gente chega a Deus, e que é só por meio de Jesus Cristo, mas através de uma historinha, como se fosse o Mário, né? Do videogame. Não é o Mário, porque a gente não copiou o Mário, mas é uma inspiração do jogo do videogame do Mário.
Então, assim, a gente ouve histórias, assim, de pastores, de mães, que usam esse vídeo, assim, para sobrinho, para filho, para todo mundo. Mas a gente não produz vídeos exclusivos para crianças ou pensando em crianças. Eu acho que é uma informação super legal que a gente pode, né, conforme a gente vai criando os roteiros e pensando nas histórias a serem contadas nesses vídeos, a gente pode pensar em algo que também possa ser apresentado a uma criança. Mas por uma questão de política de segurança e proteção de dados global, a gente trabalha isso, né, muito forte dentro da CV, a gente não produz conteúdos focando num público menor de 16 anos. Né, por uma questão mesmo de proteção de dados, a gente está lidando com assuntos bem sensíveis, porque a gente não cria conteúdo só do plano da salvação ou só da nossa vida como cristãos. A gente, né, lança assuntos, né? Por exemplo, em fevereiro agora a gente lançou um vídeo falando sobre o vício em pornografia, né? E aí como que Deus restaurou a vida de uma pessoa que era viciada em pornografia. Então, assim, a gente fala de depressão, a gente fala de dependência, a gente fala de violência. Então, são assuntos que não necessariamente podem ser livremente acessados por uma criança, porque não vai ter a maturidade e o contexto para isso, né? Então, a gente, por isso, só te explicando por que a gente não produz algo exclusivo para crianças, porque as nossas plataformas são abertas, mas que com certeza um ou outro material que a gente vá produzir possa sim ser apresentado a uma criança dentro de um contexto conduzido por um adulto, conduzido, né, com uma intencionalidade ali e com uma segurança para a criança, né? Então... E inclusive a CV, globalmente, a gente usa diversos formatos, né, de produções audiovisuais. Uma das que a gente usa muito é a animação, e a animação nem sempre tem uma necessidade de você ler, é só sons e tal. Então, globalmente, a CV usa muito o formato de animação e de desenho para usar, então que com a supervisão de adulto poderia ser facilmente compartilhado com o público infantil. A Andressa perguntou aqui no chat sobre se esse projeto estaria nas redes sociais, plataforma. Como a Estela falou, e também a Carol falou no começo da apresentação, o Iaziz, ele tem um aplicativo, né, o Iaziz, que há alguns anos atrás ele era o nosso foco de encaminhar as pessoas para o aplicativo, e a gente se transformou um projeto multiplataforma, né? Então a gente não está mais preso no aplicativo. Agora, em relação a esse projeto, a gente está estudando qual é a melhor forma que a gente vai distribuir. Com certeza vai fazer parte da forma comum que a gente distribui, mas se a gente vai conseguir adicionar ali no nosso aplicativo uma aba de Libras como um dos idiomas e ter disponível tudo num lugar só para quem quiser só baixar esse aplicativo e ter acesso a tudo. Como que a gente vai divulgar também esses conteúdos nas nossas redes sociais, como a Estela falou, que no momento a gente trabalha com todas, mas acho que a gente está mais presente no Instagram e no YouTube. Então, a gente está estudando como que a gente vai fazer essa distribuição, mas uma coisa que a gente quer é que tenha um lugar específico, né? Até porque uma das dúvidas gigantes que a gente tem é como que é a forma de consumo de redes sociais e internet do surdo. O surdo, ele consome todas as redes sociais? Ele gosta de todas? Ele gosta do Instagram, do Facebook? Então, a gente também quer saber qual que é a rede social que o surdo está mais presente para a gente conseguir levar esses vídeos para lá, porque também não adianta a gente colocar no aplicativo e o surdo gosta do Facebook, eu vou jogar no Instagram, porque todo mundo do nosso público gosta do Instagram, só que na verdade ele prefere o aplicativo. Então esse processo de distribuição também é uma coisa que a gente quer trocar com quem está mais nessa realidade de consumo do surdo para a gente levar para as plataformas corretas. E até só uma coisa, desculpa, talvez dentro dessa pesquisa, no Brasil tem 10 milhões de surdos, a gente não entende na pesquisa ainda quanto isso é dividido demograficamente nas idades, né? E pode ser que tenha comportamentos de consumo de internet diferente, né? Até me interessou saber dessa população quantas são crianças, né? Dessa população, quantos são idosos, e talvez o consumo de internet, o consumo de mídias sociais seja diferente em cada uma dessas faixas etárias. Né? Só ligando o que o Vinícius falou, né, comentou anteriormente, acho que é super importante, né, a gente pensar bem o material, né, para o público especificamente,
E aí eu só queria reforçar a importância de a gente ter surdos participando do processo, né? Hoje a gente está aqui, mas somos todos ouvintes. Eu havia entendido que o convite era para intérpretes especificamente, então a gente não divulgou para os surdos. Então é super importante que os surdos participem, assim. É eles que vão falar quais são as redes sociais que eles mais participam, como o material deve ser feito, como o roteiro pode ser modificado, se isso atinge ou não. Querendo ou não, por mais que a gente convive com a comunidade surda, a gente não vive a experiência de ser surdo. Então, a gente não compartilha dessa experiência totalmente, né? Por mais que a gente esteja dentro da comunidade surda. Então, é super importante a gente ter o protagonismo surdo dentro do projeto desde o início, convidando os surdos para participar, não somente serem reprodutores da ideia como atores, mas que eles sejam os roteiristas também, que eles possam contribuir na parte de, né, de ideias para o processo, e a gente poder auxiliá-los nesse processo, porque a gente sabe que existe uma defasagem, ou seja, a gente quer que eles cresçam, então a gente possa ocupar esse espaço de ajudá-los nesse processo de crescimento, né? E a gente, de fato, existe na comunidade surda, existe uma relação de confiança, que é um elemento importante, né? Então, um surdo falando para um surdo é diferente do que um ouvinte falando para o surdo. Então, nesse ponto, acho que é importante a gente destacar isso, assim, convidar a comunidade surda, no sentido das pessoas surdas, usuárias da Libras, a participarem efetivamente do projeto, das etapas, né, terem esses colaboradores, além das pessoas ouvintes, mas eu queria reforçar isso, que eu acho que é um elemento importante, assim, para dar continuidade e para que faça sentido Com especificamente, assim. certeza. Exato, Thiago. Acho que aquela parte do que a gente falou, os envolvidos, a gente, por exemplo, acho que é uma coisa que a gente pratica bastante aqui na CV, pelo menos quando a gente vai fazer algum projeto mais nichado, mais específico. A gente fala com as pessoas que já, assim, a gente entende que a gente precisa entender a falar com o público, e a gente vai entender a falar com o público e com quem lidar com ele. Por exemplo, se a gente vai fazer uma coisa específica para o não cristão, para o jovem secularizado, a gente chama um missionário que está acostumado a lidar com esse público, para ele ensinar como a gente faz o approach, para a gente ir para lá, para a gente também não ir nessa ignorância de não saber. E o surdo, especificamente, por exemplo, nós não falamos o idioma das Libras, e a gente também ainda não sabe nem lidar com esse público. Então, por isso que esse primeiro passo, essa reunião nossa tipo o primeiro passo mesmo, para a gente aprender a ir atrás das pessoas que lidam, as pessoas que falam, para vocês nos ajudarem a chegar neles, e não como simplesmente espectadores ou consumidores de conteúdos, mas aqueles envolvidos que a gente escreveu, que vai ajudar no roteiro, etc., é o feedback deles que a gente precisa, é eles na participação e na criação. Mas como a gente tem esse gap absurdo de não falar Libras, e talvez os surdos que eu lidei no dia a dia, que eu fui professor, ainda são muito pequenininhos, então a gente precisa 200% da ajuda de vocês. Não, com certeza. E tem mais uma coisa que eu queria destacar, que eu acho importante, que pode ser foco, né? É a gente entender também que a gente não está produzindo um material que vai atingir só os surdos, a gente vai atingir pessoas usuárias da Libras. Isso é familiares de surdos, que são pessoas não surdas, são intérpretes, são pessoas que convivem com a comunidade, que usam a Libras como língua, né? Então, a gente não tem ainda pesquisa de quantas pessoas no Brasil falam Libras. Era para ter saído no último IBGE, que foi cancelado, e ia ter essa pergunta. Mas existem muitas pessoas que consomem materiais e produções de materiais em língua de sinais, né? Então, a gente não produz um material para evangelizar só surdos, a gente está evangelizando intérpretes também, que usam a Libras, que trabalham com a comunidade, professores de surdos, familiares de surdos. Então, acho que esse é um ponto importante também, que a gente entenda que quando a gente produz um material em língua de sinais, a gente não está atendendo só as pessoas surdas, a gente está atendendo as pessoas bilíngues que dominam aquela língua, que conhecem aquela língua e podem, por esse material, conhecer Jesus ou dar atenção para esse material porque estão querendo aprender Libras, por exemplo, e tem acesso a esse conteúdo. Então, acho que esses são pontos também que podem guiar o trabalho que for ser desenvolvido. Muito legal esses insights, Thiago. Eu quero só fazer um parênteses aqui, a gente vai continuar, mas a gente também quer respeitar, né, o nosso tempo e o tempo de vocês também.
A gente tinha marcado até às 10, a gente pode continuar, não tem problema algum, mas eu só queria deixar que quem precisar, por ter compromisso, qualquer coisa, fiquem super à vontade. A gente está gravando essa reunião, depois a gente vai disponibilizar para vocês o link, até para poder compartilhar com outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, ou que vocês falarem, né, como o Thiago falou, puxa, eu não sabia que eu podia chamar ou trazer outras pessoas. Infelizmente, a gente não fez aqui, né, a tradução, mas a gente pode, com certeza, acho que as dicas que foram dadas agora, com certeza, para os próximos encontros a gente vai tratar um pouquinho diferente aí essa nossa comunicação, mas, enfim, só queria deixar vocês super à vontade, quem precisar sair, não se preocupem, mas também queremos deixar aqui o espaço para a gente continuar a conversa, que para a gente está sendo, assim, extremamente importante e muito relevante, então, por favor, fiquem super à vontade, vamos continuar mais um pouquinho. Bom dia, meu nome é Lilian, olá, é olá mesmo, gente, meu nome já cumprimenta, já me chama, eu quero já de início agradecer o convite de conhecê-los, de participar dessa reunião, né, pelo que eu estou entendendo é a primeira, como foi dito, então é um prazer. E eu estou me sentindo o máximo, gente, no meio de jovens. Tá ótimo isso. Eu trabalho e convivo com a comunidade surda mais ou menos há 30 anos, então eu acho que mais do que a idade de vocês aqui, eu creio, né? E foi muito gostoso ouvir essa reunião, ouvir a intenção de vocês. E eu só queria fazer um breve resumo do que eu estou pensando até como estímulo e retorno para vocês. Ouvindo cada um de vocês falando, é como se o Espírito Santo dentro da gente estivesse dizendo assim, o reino de Deus é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Então, eu fico muito feliz porque a cada geração Deus levanta servos que vão dar continuidade ao legado. Então, isso é muito... é testificar a graça de Deus sobre nós. Então, eu sou grata pela vida de cada um de vocês, porque vocês falando, vocês mostrando a intenção, me fez lembrar o início, né? Então, eu já estou aí quase umas 3 gerações, né? A cada época vem. Então, é muito gostoso e esperançoso ver vocês com essa boa intenção, com esse chamado. Então, muito obrigada por me permitir conhecê-los e compartilhar desse momento. E algumas questões assim que o Thiago foi muito assertivo e feliz na colocação dele, porque era de muito que eu estava aqui para comentar com vocês. Gosto muito da frase nada sobre nós sem nós, né, de Lausanne, que é muito importante. Então, o surdo precisa ser, de fato, protagonista. Então, fazer um projeto que envolva surdos, sem os surdos, não tem sentido. Então, vocês estão certos nessa intenção, eu fico feliz. Esqueci o nome do rapaz anterior que falou, pelo que entendi, vocês não dominam Libras, né? Então, esse será o primeiro desafio, pelo menos minimamente. Então, porque falar de uma comunidade, falar de um público sem conhecer o idioma ou a cultura deles, porque eu acredito na cultura surda, eles têm uma característica própria de se relacionar e de ver o mundo. Então, é importante a gente conhecer mesmo. Então, parabéns pela intenção de vocês. E eu penso muito na questão, vocês falaram, e os recursos que vocês estão pensando, é muito interessante. E eu tenho, de um tempo para cá, mudado um pouco, pelo menos a mim, o foco. O foco não é falar em Libras ou se comunicar com surdo, o foco é a acessibilidade. E eu acho que vai ao encontro do que o Thiago falou, porque a Libras hoje não é só para surdos. A Libras é para quem quiser usar esse recurso como língua, como comunicação. Então, quanto melhor a gente fizer a acessibilidade, maior alcance. De repente, vocês estão pensando, focando tudo nos surdos, e vai ter um alcance muito maior do que somente os surdos.
Não que os surdos sejam poucos, eles precisam ser valorizados e ser em primeiro lugar, porque até hoje, né, tudo que é produzido só inclui, e o surdo não é protagonista. Então, é muito interessante pensar em acessibilidade. E esse termo, aí eu faço essa provocação para vocês, para colocar aí como pauta de estudo de vocês, de entender melhor o que significa acessibilidade. E aí eu acho que muito dos mecanismos que vocês estão pensando vai ampliar e vai se solidificar, porque de muito que eu vi de vocês, vocês estão no caminho super certo, com a intenção correta, e isso eu fico muito feliz. Os termos, a nomenclatura, a gente vai aprendendo com o caminhar, não se preocupe, só erra quem tenta. Então, quem não erra é porque não está fazendo nada. Então, de leve, errem com convicção, errem da boa, isso não tem problema. A gente vê a intenção do coração e vamos aprendendo. Agora, persistir no erro já não é legal. Errou, aprendeu, segue. Então, tendo esse princípio da acessibilidade, porque eu acho que é um evangelho para todos, para o mundo todo. Então, tudo que se fizer neste mundo é para alcance da maior parte que se quiser fazer uso dessa ferramenta. Então, isso seria. Eu estou à disposição de vocês, até eu vejo que, pelo que eu vi, o perfil como uma apoiadora, uma consultora, indicador, né? A gente indicar possíveis surdos que combinem com o perfil, porque tem outra realidade triste. Os surdos não são... a gente não consegue pegar uma união de surdos. Eles ainda são muito divididos, eles não têm uma liderança. Quando começa a surgir uma liderança surda, vem outro e tira, porque eles não se entendem ainda como comunidade de um pensamento. Isso dificulta o trabalho de vocês, como qualquer grupo que queira trabalhar com a comunidade surda. Então, é difícil, mas não é impossível. Então, não desanime na primeira dificuldade, porque para conseguir uma liderança surda é bem interessante, no mínimo interessante, mas a gente tem que persistir, né? E tem muitos surdos, gente, muitos surdos jovens que manjam de tecnologia muito mais do que a gente pode imaginar. Então, agregar esses surdos na equipe de vocês vai ser o máximo. E eles usam esses recursos. Eu trabalho como acessibilidade, né? Então, a gente trabalha tanto no Ministério como igreja e fora. E eu vi essa colocação, até para quem está fora da comunidade da igreja, trabalha com a comunidade surda, dá contribuição. Então, eu estou à disposição disso. Hoje é um mistério, eu só vou deixar uma pitada para vocês aí, para vocês pensarem também, porque a gente não tem resposta. Eu sou intérprete, trabalhamos nessa parte de acessibilidade, em produção de vídeos, em lives, em treinamentos e tudo. Então, às vezes, por questão de lei, se coloca a acessibilidade em Libras. Porém, de um tempo para cá, se vê que os surdos não entram. É interessante. Põe a legenda, põe a comunicação em Libras e o surdo não vai. Coisa que a maioria dos ouvintes pensam que os surdos vão se ajoelhar, agradecer, muito obrigado, não sei o quê, e o surdo não entra, porque eles não estão, nem alguns eventos que o próprio surdos tem feito, eles não estão entrando. E aí essa é uma grande interrogação que a gente pensa nos dias de hoje. Pandemia, período pandêmico, né? Vamos dizer assim, como motivar os surdos, como atrair a atenção dos surdos. Primeiro ponto é ele ser protagonista, isso já é um grande passo. E segundo, tem alguns mistérios aí que os antropólogos, sociólogos vão nos ajudar, porque como entender o comportamento surdo nesse momento? E a gente tem percebido que eles estão curtindo eles mesmos fazendo. Então, às vezes, o número de visualizações de um surdo que posta alguma coisa informal que ele fez deu muito mais do que uma grande produção, sabe? Eu não sei explicar, eu só estou compartilhando para vocês a nossa indagação também, os nossos questionamentos.
Então, a gente, às vezes, faz uma acessibilidade de um programa cultural riquíssimo, lindo, maravilhoso, e não tem público surdo. E, às vezes, a gente olha lá um vídeo tão, né, que o próprio surdo fez e teve a visualização. Então, é uma questão aí que a gente está pensando aqui como empresa, como equipe de intérpretes, isso. E essas são... o rapaz também falou de uma fala anterior aí de quando há uma interpretação, realmente depende da interpretação da interpretação. Para vocês terem uma ideia, o maior e melhor intérprete que faça a tradução daquilo, o surdo vai reter mais ou menos 70%. Isso do ideal, né? Uma boa interpretação, e olha que para achar uma boa interpretação não é fácil. Temos muitos intérpretes ultimamente, mas boa interpretação, o surdo vai conseguir absorver 70% do que foi dito. Então, é um desafio aí para a gente. E também o público surdo. Surdo usa Libras, usa bimodal, que é português e Libras ao mesmo tempo, usa legenda. Então, mesmo que tenha o vídeo em Libras, a dica é tenham a legenda, porque muitos surdos também não dominam Libras. E se dominam, não dominam com uma fluência tal. E também não dominam o português. E eu gostei da palavra também que teve de estimular os surdos a crescer, para que eles sejam protagonistas. Então, isso a gente tem que estar apresentando português, porque é o idioma do país que eles vivem, e coisas assim. Mas isso é só uma introdução e uma provocação. Não quero aqui dissertar nada, não é a minha intenção. Só me colocar à disposição, parabenizá-los e dizer que o Espírito Santo nos alegre, nos anima, mostrando jovens como vocês, renovando aí o evangelho ser disseminado e alcançar a todos. Brasil, muito obrigada. Muito obrigado, Lilian. Acho que é uma coisa que você falou que muito legal. Aliás, tudo que você falou, muito obrigado pela sua contribuição. Isso me remeteu a quando a primeira vez que eu me interessei pelo público surdo, que foi quando eu estava começando a fazer faculdade, há 10, 12 anos atrás. E eu estava fazendo faculdade, só que ao mesmo tempo eu tinha acabado de sair de casa e indo morar numa base missionária, onde eu fiquei 7 anos. E eu acabei conhecendo o público surdo, me interessando por Libras, e eu queria continuar fazendo isso, me apaixonei, achei muito legal. Conheci várias pessoas que poderiam me ensinar, só que eu acho que na metade da faculdade para frente, quando as questões de financeiras, pagar a faculdade, trabalhar, e eu também sou envolvido com arte, sou professor de teatro, acabei focando demais na minha área, estudando missão, mas focado na minha área, que eu nunca mais tive oportunidade para parar para estudar Libras. E até esqueci muitas coisas que eu sei de Libras. Eu acho que da nossa equipe eu sou o único que consigo entender pelo menos um surdo falando. E quando eu estava tendo reunião com uma pessoa de uma outra missão, meses antes de entrar na CV, quando eu estava no SESC em São Paulo, um surdo veio pedir uma informação e quando eu vi, eu fiquei 40 minutos falando com ele. E ele me ensinou a falar com ele me ensinou a falar o nome do meu bairro, a falar no metrô, Avenida Paulista, eu sei onde ele mora, e eu consegui me comunicar com ele. E na hora, quando eu fui dormir aquele dia, eu falei, caramba, não é porque eu não consigo fazer, que foi o que a Lilia falou, não é porque eu não tenho essa capacidade de me comunicar 100% com o surdo que eu preciso me desistir de orar, desistir de lutar por esse projeto. Não é porque que eu não sou a pessoa mais preparada para isso que eu não posso potencializar pessoas que estão preparadas, mais preparadas do que eu para ir até lá, que é uma coisa que a gente faz na CV, né? Cada um que tem a sua potencialidade maior vai focando. E eu comecei a orar para que isso ressuscitasse na minha vida, para que isso reaparecesse. E agora que, depois de 1 ano de CV, que graças a Deus a gente conseguiu, isso bateu no coração de todo mundo, isso veio à tona, e a gente está nesse, acho que a nossa intenção é de servir mesmo, mas de colocar na plataforma quem realmente consegue, sabe? Quolocar na plataforma quem é vocês que conseguem se comunicar de fato, como que levar o trabalho de vocês e levar a dedicação do coração de vocês para atingir esse público a larga escala.
o que nós podemos fazer como IESIS aqui hoje? A gente consegue levar a nível nacional um conteúdo produzido nosso, mas a gente não consegue falar em Libras ainda. Vamos desistir? Não, a gente vai atrás de quem fala Libras e a gente leva ele para o resto. Então, é aquilo que eu falei, rede de colaboração. Não é a gente não está querendo ocupar um espaço e também não querer desistir só porque a gente não tem essa capacidade. A gente quer levar cada um que pode ocupar esse espaço e aprender, que para a gente é um mistério, e pelo que a Lilian falou, é uma dificuldade ainda de se descobrir como protagonizar o surdo na nossa sociedade. Então, eu acredito que a gente vai aprender junto. Claro que a gente vai aprender muito mais com vocês do que vocês com a gente, mas já que é um ponto que a gente ainda não achou a resposta, é bem melhor ir atrás dessa resposta juntos e que venham aí as dificuldades, que a gente não desista, como a Lília falou, a gente apanha e agradece e vai e continua, não vamos desistir. Mesmo. Muito bom, gente. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou compartilhar mais alguma coisa? Eu não quero atrapalhar o sábado de vocês. Eu sei que o papo está super gostoso. Se deixassem, por parte de nós aqui do IESIS, a gente pode ficar aqui um tempão conversando, porque realmente, como eu falei do comecinho ali, e no final também, é resposta de oração, né? A gente já estava com esse desejo no coração já há algum tempo. A gente teve a oportunidade de crescer a equipe, e aí quando começaram a chegar outras pessoas, como o Vini acabou de contar, voltou a acender essa chama. No finalzinho do ano passado, a gente recebeu um relatório global, que foi o que ajudou a dar toda a base da estratégia da CV para os próximos 5 anos. E quando chegou o relatório do Brasil, veio, né, em um dos nossos objetivos, que é alcançar povos não alcançados, né? Veio que os 3 povos não alcançados no Brasil, um deles era os surdos, é a comunidade surda, né? Tinha os quilombolas, os indígenas e os surdos. E quando a gente viu de novo aquilo ali no relatório, falou assim, cara, a gente precisa fazer esse projeto acontecer, a gente precisa fazer essa iniciativa acontecer. É Deus colocando cada vez mais, né, os motivos para inspirar o nosso coração e manter a gente focado e trazer realmente ação e não só o sonho e o desejo. Então, para a gente pode ficar aqui um tempão conversando, que a gente vai ter perguntas e a gente vai continuando, mas também quero respeitar o tempo de vocês. Então, se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar ou para compartilhar, fiquem à vontade, senão a gente já pode ir encerrando, e a gente vai mandar então por mensagem para vocês. Eu vou mandar de novo o link desse formulário. Fiquem à vontade para compartilhar com outras pessoas que vocês possam achar que tenham, né, disponibilidade e coração para trabalhar nisso. Enfim, a gente está super à disposição. Vocês provavelmente todos têm o meu contato no meu WhatsApp, então fiquem super à vontade para mandar mensagem, e a gente vai criar esse canal de conversa aí para a gente ir para os próximos passos. Isso. Ninguém tem mais nada, por enquanto? Eu queria falar que eu estou maravilhada com o projeto de vocês. É um projeto, assim, que tenho certeza que nasceu do coração de Deus para vocês. Eu tenho sentido isso queimando muito no meu coração, que é um tempo diferente, que Deus está movendo a nossa nação, acordando para a comunidade surda, e é algo que tem acendido também na minha igreja. Nós temos um grupo sólido lá de cristãos surdos, né, de irmãos. Nós estamos tentando aí criar alternativas aí, né, ideias realmente com um grupo jovem, né? A rede de jovens, eles não são tão assíduos, não tem esse grupo jovem, né? E nós sabemos como é um grupo que está sedento por Jesus. Os surdos, em sua maioria, assim, tem um certo problema com autoestima, depressão, eles amam fazer amizade. Então, eu creio que o Espírito Santo ele vai estar dando estratégias para a gente alcançá-los, né? E eu não lembro se foi o Vinícius ou quando o Jonathan estava falando, né, de que não ainda se sente preparado, né, mas que está dando o primeiro passo, né, e eu lembrei que
Deus capacita os escolhidos, né? Tenho certeza que o Senhor vai derramar sobre a vida de vocês, assim, um conhecimento inexplicável nesses dias, porque vocês estão com o coração, assim, fritando de amor, né? Isso é amor, gente, não tem o que dizer. Então, só isso que eu queria falar e muito obrigada por poder fazer parte disso. A gente que agradece todos vocês. Muito bom, gente. Espero que tenha sido, né, um tempo tão... Pra gente, bom, acho que tenha sido um tempo gostoso, como foi pra gente, com certeza. E ficamos à disposição de vocês. A gente precisa, né, depois vocês preencherem esse formulário, a gente vai comunicando, a gente vai criando essa relação, né, dos próximos passos. E vamos caminhar junto, vamos estar junto nessa iniciativa e contamos com vocês e, por favor, contem com a gente também, tá bom? Deus abençoe o final de semana de vocês, essas próximas semanas aí de grandes lockdowns aí, pelo menos em algumas regiões do Brasil. Deus proteja vocês e dê muita saúde e que a gente fique bem aí, tá bom? Amém. Amém. Até mais, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Deus abençoe.